Bom, um dos meus hobbies, então, ultimamente, é passear, passar um tempo, me divertir, viajar com a minha Kombi, com a Olivia. Então a ideia hoje é apresentar um pouquinho dela para vocês e conversar um pouco das nossas possibilidades, do que a gente está pensando com ela. Bom, então, na verdade, a função começou que eu tenho um primo que é francês e mora em Montreal, que meu irmão está morando em Montreal, e ele começou com a ideia de importar Kombi. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a ir atrás, gostei da ideia, e assim começou, enfim, toda a função. A ideia da gente, enfim, trazer a Kombi um pouco mais para esse meio odontológico é mostrar não só a parte de passeio, de viagem, enfim, que é a ideia principal, né? Enfim, ela tem um sofá que vira cama para a gente poder dormir, a gente tá, enfim, dando um jeito de conseguir botar o Oliver junto, conseguir botar a cadeirinha dele, mas a gente trazer um pouco de odontologia para dentro da nossa Kombi, trazer a odonto de alguma maneira, trazer algumas entrevistas dentro da Kombi. A ideia é a gente conseguir trazer esse conteúdo odontológico, de discussão mais séria, não alguma coisa muito superficial, trazer alguma coisa realmente baseada em artigos, em evidências, para dentro da Kombi num ambiente um pouco mais descontraído, mais divertido. Como eu sempre gostei muito de viagem, de estar ao ar livre, de praia, de natureza, quando o meu primo, né, trouxe essa ideia da Kombi, na verdade, inicialmente, como eu comentei, mais como negócio até de importar, mas quando ele trouxe essa ideia da Kombi, eu comecei a juntar com a ideia de uma Kombi Home, enfim, de ter uma casa dentro da Kombi, fez muito sentido para mim, por essa vontade de sempre estar viajando, de estar na rua, assim. E trazer isso para a odonto faz mais sentido ainda, porque eu acredito muito nessa interação. A gente não... É óbvio que a gente tem que sempre misturar muito trabalho com a nossa rotina diária para, de alguma maneira, trazer isso da forma mais natural e que não seja nada maçante, né? Tipo, o trabalho não seja super pesado, porque, enfim, o simples fato de estar no consultório todos os dias, o dia todo, sempre é uma coisa puxada. Então, trazer esse conteúdo odontológico para dentro da Kombi, seja em entrevistas, seja muitas vezes aproveitar ela, parar num lugar legal e montar uma aula, que isso a gente acaba envolvendo diversos âmbitos, assim, né? A gente entra muito numa criatividade que talvez ela aumente no momento que a gente esteja, enfim, num lugar tranquilo, dentro de uma Kombi, e entrando até nessa questão de aula, é uma coisa que me dá muito prazer. Dar aula é uma coisa muito boa para mim, porque o fato de ensinar eu acho ótimo, o fato também, óbvio, de sair da rotina, mas principalmente essa questão de criatividade. A criatividade é uma coisa que às vezes na odonto a gente fica um pouco mais limitado, mas quando a gente sai do âmbito de relação paciente-profissional, e principalmente na educação, a gente consegue abrir um pouco mais a cabeça, assim, a mentalidade, para usar essa criatividade da melhor maneira possível, tentando sempre, óbvio, em questão de educação, puxar o aluno para, enfim, uma melhor compreensão, para um melhor aprendizado. Então a ideia dessa série de vídeos, dessa sequência de ideias que a gente vem tendo com a Kombi é muito nesse sentido. É a gente misturar a rotina de viagens, de, enfim, ar livre, com questões muito mais técnicas, mas de uma maneira muito mais criativa e muito mais divertida, que a gente consiga absorver um conteúdo de uma maneira mais interessante. Então eu acho que vai ser bem interessante e eu conto muito com a companhia de vocês no sentido de assistir essa sequência comigo. Eu conto com a presença de vocês. Quem que vai ser o primeiro? Eu sou dentista. Ah, é? Uhum. Então vai onde? Vou atender na Kombi, não, tô brincando. Sério?